ela se inicia. Bom, como eu tinha prometido para vocês aí, eu queria diminuir a probabilidade de erro do nosso algoritmo, lá, o VP, o algoritmo de verifica polinômios, eu queria diminuir para 1 em 1 bilhão. A probabilidade de erro é 1 sobre 1 bilhão. Tá? A gente tinha conseguido, né, 1 sobre 100. Tá? Como é que a gente pode fazer isso daí? Bom, antes de entrar nesse assunto aí, tem alguns resultadinhos assim que eu vou colocar sem fazer demonstração nem nada, mas que vão ser úteis. Tá? Primeiro esse lema, né, para eventos E1 e E2, a probabilidade da união é igual a soma da probabilidade do primeiro, menos a probabilidade do segundo, menos a intersecção entre o primeiro e o segundo. Você fala, pô, mas lá nos axiomas você tinha falado que era só somar as probabilidades. Né? Vamos voltar aqui nos axiomas para ver. Aqui, ó. Se eu tenho eventos, a probabilidade da união, né, a probabilidade das somas individuais. Né? A questão é que nos axiomas ele está falando de eventos disjuntos. E no lema, né, no enunciado do lema, aqui, ó, vamos voltar. Ele não diz que necessariamente esses caras são eventos disjuntos. Ou seja, pode ser que E1 tenha uma intersecção com E2. Tá? E aí que surge esse lema aqui. Tá? Então, daria para a gente mostrar a partir dos axiomas, mas eu não vou fazer isso, como é que a gente chega nesse resultado. Mas graficamente é fácil de entender, porque se você soma, vamos colocar aqui com cores, se você soma essa areazinha em verde com essa areazinha em roxo, né, percebam que essa parte aqui, ó, que é justamente a intersecção, você vai ter somado 2 vezes. Tá? Então, por isso que você soma a probabilidade do conjunto verde, a probabilidade do conjunto roxo, só que você tem que diminuir a probabilidade da intersecção, porque aqui, né, a intersecção. E1 intersecção com E2. Tá? Então, se diminui. Esse é o lema. Tá? Vamos acreditar nisso, mas não vamos fazer demonstração. Bom, um corolário, ou seja, uma consequência direta desse lema é isso daqui. Tá? Probabilidade de E1 união com E2 é no máximo probabilidade de E1 mais probabilidade de E2. Tá? Por quê? Porque é só você escrever aqui direto, né? Probabilidade de E1 mais probabilidade de E2. Né? Ou seja, você está jogando essa parte fora, que é uma parte negativa, então não tem problema em você limitar superiormente aqui com um menor igual. Tá? E a gente sabe, né? Usar menor igual aqui tem muita utilidade para a gente que está trabalhando em algoritmos, em análise de algoritmos. Agora vocês já têm essa noção aí, né? Dos limitantes, né? E, bom, se você aplicar repetidas vezes aí esse resultado aqui, né? Você tem, né, esse corolário aqui, se você aumentar o número de eventos, também não vou explicar como é que faz, mas em vez de ter 2 aqui, você ter, sei lá, uma quantidade gigante aqui de eventos, a probabilidade da união vai ser no máximo a soma das probabilidades individuais. Tá? Esse cara ele é tão importante, apesar de parecer bobinho, mas ele é tão importante que ele recebe até um nome, limitante da união, ou union bound. Tá? Union bound. Tem um cientista da computação, Scott Harrison, que diz que esse é um resultado mais importante aí da área de algoritmos aleatorizados. Tá? Porque a gente usa toda hora esse cara aí. Mas enfim. Union bound. O problema é que se você começa a querer calcular a probabilidade exata para quando você tem, quando você tem dois conjuntos, beleza, a gente tem esse resultado aqui desse lema aqui, tá? O problema é que quando você vai para 3, 4, 5, aí começa a ficar uma coisa muito, muito estranha, que é esse princípio da inclusão e exclusão. Eu também vou passar meio que por cima aqui, mas é assim, é a generalização da união calculada de maneira exata, mas para quando você tem diversos conjuntos, tá?
Então, só para vocês terem noção da complicação aqui, imagine que você tem, em vez de 2 conjuntos, como a gente tinha feito antes, você tem 3 conjuntos aqui, tá? O E1, o E2 e o E3, tá? Então, se você soma a probabilidade do E1 com o E2 com o E3, né? Você vai, por exemplo, essa parte aqui, essas partes em azul, elas estão somadas duplamente, tá? E essa parte em verde, ela está somada triplamente, né? Então, assim, o que acontece? Você pega, vai lá, você fala assim, tá bom, eu vou simplesmente somar a probabilidade do E1 com probabilidade do E2 mais a probabilidade do E3. Só que daí você tem que fazer o quê? Você tem que diminuir a probabilidade das intersecções. Então, você diminui a probabilidade do E1 intersecção com o E2 para você tirar fora essa parte aqui. Você diminui a probabilidade do E1 intersecção com E3 para você tirar fora essa partezinha aqui. E você diminui, né? Fazendo a outra linha aqui, diminui a probabilidade do E2 intersecção com o E3 para você tirar fora essa parte aqui, né? O problema foi que, beleza, você tirou essas partes duplas aqui, só que quando você tirou essas partes duplas, você tinha somado aqui nessa parte verde, você tinha somado as coisas 3 vezes aqui na primeira linha. Você tinha somado 1, 2, 3. Só que quando você tirou aqui as partes aqui, você tirou também 1, 2, 3. E aí o que você tem que fazer? Aí você tem que incluir a probabilidade só daquela partezinha ali, que é a intersecção de todos eles, né? Isso aqui seria a partezinha em verde aqui, tá? Que é a intersecção de E1, intersecção com E2, intersecção com E3, tá? Então, algumas vezes você inclui probabilidades, algumas vezes você exclui probabilidades, outras horas você inclui novamente. Por isso que é princípio da inclusão e exclusão. Porque se você vai generalizando isso para diversos conjuntos, né, 3, 4, 5, 6, você fica uma hora incluindo, né, você inclui 1 a 1, retira 2 a 2, inclui 3 a 3, retira 4 a 4 e assim por diante, tá? Essa fórmula aqui, ela tá certinha, na verdade, assim, só que ela é um pouco chata de ler. Mas ela tá certinha para explicar isso daí. Só que calcular isso daí é um terror, né? Principalmente, assim, as probabilidades ali já são complicadas, porque você tem que saber a probabilidade de intersecção de cada um dos subconjuntos possíveis. E depois você tem uma quantidade exponencial de termos nessas somatórias aí, tá? Então, às vezes pode auxiliar, mas assim, a gente prefere voltar aqui e usar o nosso limitante da união aqui, que a gente tem um menor igual, é uma coisinha limpa, né? Tá? A questão do limitante da união é que às vezes você pode somar coisas aí, e como é um limitante, você pode ter umas probabilidades que não fazem sentido, assim. Sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, você somar coisa que dá mais do que 1, né? Sabe, tipo, porque quando você tira aqui, né, a intersecção, às vezes a coisa ela dá certinha e a probabilidade, quando você calcula, ela dá uma coisa entre 0 e 1. Mas quando você está usando menor ou igual aqui, às vezes você extrapola demais e no final você tem assim, um resultado que é tipo igual a 2. Você fala, pô, como é que a probabilidade de uma coisa é no máximo 2? Qualquer coisa no máximo 2. Na verdade, qualquer coisa é no máximo 1 na probabilidade, né? E às vezes você não tem um resultado muito... assim, que te dá muita informação, né? Por isso que é interessante você usar o limitante da união se você começa a trabalhar com probabilidades aqui que são bem pequenininhas. Porque daí quando você soma, você continua com uma coisa bem pequenininha, tá? Mas enfim, acho que talvez eu esteja passando informação demais aqui nesse ponto. Uma outra definição super importante aqui na área de probabilidade é a questão da independência entre eventos, tá? Então, a definição ela é muito simples, tá? A gente pode se basear só numa definição, que é assim. Te dou 2 eventos, o E e o F. Eu digo que eles são independentes se a probabilidade da intersecção é igual à multiplicação das probabilidades individuais, tá? Então, a probabilidade
do evento E acontecer e o evento F acontecer, né? Porque a gente está usando uma intersecção, a gente gosta de ler como se fosse um E, né? Um E lógico, né? A probabilidade de E e F ocorrerem é igual à probabilidade do E vezes a probabilidade do F, tá? Isso se eles forem independentes, tá? Então, um erro comum aí tem, como a gente começa a trabalhar com... A gente sabe que agora que eventos são conjuntos, e conjuntos a gente gosta de representar com essas bolinhas aqui. Um erro comum é as pessoas achar que que você representa visualmente eventos independentes como se fossem assim, ó, eventos disjuntos, quando isso não tem nada a ver. Até porque, tipo, se a gente for pensar assim, qual que é a probabilidade da intersecção de E com F, isso daqui é zero, porque eles não têm intersecção, tá? Então nunca poderia ser a multiplicação de um com a multiplicação de outro. Então não cometam esse erro aí, né? O que eu gosto de falar sempre para as pessoas é que essa questão de independência, apesar de ter essa definição formal, e essa é a definição que a gente se baseia, mas ela é uma questão muito conectada com o contexto das coisas, tá? Por exemplo, se você está trabalhando, se eu jogar uma moedinha cara ou coroa aqui no Brasil, tá? E o outro carinha lá na China jogar uma moedinha cara ou coroa, o resultado que eu vou ter não tem nada a ver com o resultado que o outro cara vai ter lá, tá? Então são eventos que são independentes, né? Agora, um exemplo de eventos dependentes, poderia usar um exemplo de moedinhas que estão conectadas pela física quântica, mas acho que não é um exemplo muito, muito intuitivo, né? Mas em algoritmos acontece muita questão de eventos independentes se você está pensando em laços dos algoritmos, né? Então, assim, uma coisa que acontece num laço, ele depende imediatamente dos laços anteriores, tá? Então, se você está querendo calcular a probabilidade de uma certa coisa acontecer no 10º laço do teu algoritmo, muito provavelmente esse evento depende do que aconteceu no laço anterior, no laço 9 ou no laço 8 e assim por diante, tá? Então, como eu falei, você tem a definição formal, porém, a questão da independência ela vem justamente do contexto, tá? Eu acho que é assim mais fácil da gente pensar, tá? Bom, aqui é só a definição de mutuamente independentes, é a mesma coisa, só que para vários eventos aqui, tá? É quase a mesma coisa. Na verdade, assim, ele está pegando todos os subconjuntos aqui de diversos eventos, e se isso aqui for verdade, eles são mutuamente independentes, tá? Então, não importa se você está trabalhando com 10 eventos, se você multiplicar eles 3 a 3, você vai, né, se você pegar a probabilidade da intersecção 3 a 3, é a multiplicação das probabilidades individuais. Se você pegar 4 a 4, também vai ser a multiplicação. Então, né, se isso daí funciona para qualquer subconjunto desses 10 aí, então a gente diz que é mutuamente independente.